Com a palavra, excelentíssimo senhor Rabin Nasser. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Devo dizer que eu me sinto em casa em Curitiba, porque eu devo parte da minha formação a essa cidade, a esse ambiente acadêmico vibrante que tem aqui. E acho que o sucesso dessa conferência só confirma isso. Os meus colegas de painel me pediram que eu agradeça os organizadores em nome de todos, e a gente faz isso na pessoa do Dr. César, que despendeu realmente grandes esforços para tornar possível esse encontro. O nosso painel é para tratar de hot topics. É comum nessas conferências se reservar uma parte ou um painel para tratar de temas diversos que são relevantes ou que ou são temas atuais. Eu inicio apenas notando que esses 2 dias têm nos mostrado uma série de questões que surgirão quando do início da aplicação da CISG aqui no Brasil. E eu acho que os temas sobre os quais nós vamos tratar agora têm em comum o fato de que provavelmente trarão questões importantes quando da aplicação da Convenção a casos concretos aqui no Brasil. Então, eu acho que essa questão das questões que podem ser suscitadas perpassa um pouco todos os nossos temas. A ordem que nós vamos seguir, nós decidimos que, primeiro, a Ana Carolina Benetti vai tratar de CISG e o Código de Defesa do Consumidor. Então, que é uma questão que poderá se colocar aqui no Brasil. E eu já apresento a Ana. A Ana é mestre em Direito pela Universidade de Londres, especialista em arbitragem internacional e processo civil, coordenadora do Boletim de Arbitragem de Pinheiro Neto Advogados, onde ela é advogada, suplente de diretor jurídico da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, coordenadora do Estado de São Paulo do Comitê Brasileiro de Arbitragem, o CEBAR, membro da International Council for Commercial Arbitration, da International Law Association e da Comissão de Mediação e Arbitragem da OAB de São Paulo. A metodologia que nós vamos seguir é que cada um dos painelistas terá um tempo um pouco menor do que o reservado aos painelistas dos outros painéis para tratar do tema. Seguido, nós teremos debates entre os integrantes da mesa e receberemos questões da plateia. Ana. Obrigada. Primeiro, eu gostaria de pedir desculpas. Eu tenho 2 coisas em comum com a professora Vera. Uma é o amor pela Convenção de Viena e a segunda é uma tosse alérgica que pode me atrapalhar um pouco durante a apresentação, mas eu vou tentar passar por ela. Eu escolhi esse tema, a questão da Convenção e o consumidor, o direito do consumidor, a relação do consumidor. É indiscutível a importância da Convenção para o Brasil, indiscutível a importância da entrada da Convenção no cenário brasileiro. Mas também é importante a gente pensar em algumas questões que aparentemente podem trazer um desconforto para o brasileiro, para o aplicador do direito brasileiro, na utilização da Convenção. A Convenção, ela, logo de cara, no artigo 2, estabelece que a relação de consumo não é do âmbito da Convenção, não será aplicável à Convenção. Mas estabelece também a forma com que essa relação de consumo é vista pela Convenção. E, bom, o motivo dessa exclusão, por aqueles que prepararam a Convenção, é realmente porque ela tem um caráter comercial, internacional, e que questões de consumo, todo mundo sabe que já é um pouco mais regulado nos seus próprios países e um pouco mais protecionista nos próprios países. E que, portanto, a utilização da Convenção traria muito questionamento nesses países e seria uma coisa muito mais complicada. Então, eu pensei em 2 pontos que eu entendo, apesar da Convenção não ser uma convenção adotada em relações de consumo, 2 questões que eu acho que a gente pode discutir aqui. Eu trouxe o artigo, vamos ver se eu
Acerto. Os dois, o artigo da CISG e o artigo do Código de Defesa do Consumidor. A primeira questão é a definição de relação de consumo. Com base na CISG, a definição é a relação... Se eu consigo ler. Essa convenção não se aplicará às vendas, esse artigo 2, às vendas de mercadorias adquiridas para o uso pessoal, familiar e doméstico, salvo se o vendedor, antes ou no momento de conclusão do contrato, não souber nem devesse saber que as mercadorias são adquiridas para tal uso. Então, essa é a visão da CISG com relação à relação de consumo. Nós não sabemos que, com base nos artigos do Código de Defesa do Consumidor, essa relação de consumo é um pouco mais ampla do que a relação estabelecida pela CISG. E aí, o primeiro questionamento que se vem é o aplicador brasileiro, quando se está à frente de uma questão, principalmente naqueles casos em que, por direito brasileiro, tem cara de relação de consumo, como que faz para poder analisar e aplicar a CISG? Eu vou deixar essa questão para a gente discutir depois. A segunda questão é a regra do 2A, no final do 2A, que fala: salvo se o vendedor, antes ou no momento de conclusão do contrato, não souber nem devesse saber que as mercadorias são adquiridas para tal uso. Então, voltamos à regra geral da Convenção de que relações de consumo não se aplica à CISG, ela voltaria para a aplicação do direito do consumidor, ou, né, o direito local, salvo que, naqueles casos em que o vendedor, antes ou no momento da conclusão, não souber nem devesse saber que as mercadorias são adquiridas para uso familiar, pessoal, como estabelecido na primeira parte do artigo. E aí vem uma outra questão interessante, que é a CISG ela traz uma evidente exclusão da relação de consumo, um reconhecimento da relação de consumo, mas, apesar disso, uma exceção em que há uma relação de consumo, mas uma exceção falando, não, mas nesse caso, quando o vendedor não sabia, não poderia saber, aplica-se. Que, para nós, brasileiros, novamente, com a questão do defesa do consumidor brasileira, é um assunto delicado. Então, a questão que a gente volta aqui é o seguinte: como um juiz brasileiro deve agir no caso de necessidade da análise dos conceitos? O juiz brasileiro vai analisar o conceito de consumidor com base no direito brasileiro, que estabelece que, inclusive, pessoas físicas podem ser consideradas podem ser consideradas consumidor em determinados casos, ou com base nos conceitos estabelecidos pela CISG. E nós estamos vendo que esses conceitos da CISG são menos abrangentes do que os conceitos nossos do Código do Consumidor. Nós entendemos, e isso é um entendimento internacional, de que a definição que deve ser respeitada é a da CISG. Mas nós temos aí um problema, porque é o problema do aplicador brasileiro e do sistema protecionista, que é o consumidor, o sistema do consumidor brasileiro. Nós temos visto recentemente, inclusive decisões do STJ, que são muito pró-consumidores. O código foi criado, o Código Brasileiro de Direito do Consumo, foi criado para uma proteção ao consumidor. É visto como hipossuficiente, é visto como uma pessoa que precisa ser protegida. E nós temos aí vamos dizer assim, um desencontro de conceitos que deve ser muito bem analisado. Mas nós voltamos a entender que as bases para a análise da aplicação ou não da CISG, nesses casos limitados e que a CISG poderia ou não ser aplicada, deve ser feito com base nos conceitos da própria convenção, porque o Brasil está entrando numa questão internacional. Esse é um contrato de cunho internacional e que deve ser respeitado, mesmo porque nós estamos vendo que é uma lei posterior que está entrando aí para uma alteração. É interessante que, quando o Congresso brasileiro fez a análise desse dispositivo, fez a análise da Convenção como um todo para ver se afrontava princípios de ordem pública brasileiros, eles passaram por esse artigo falando simplesmente que não teria nenhum tipo de violação ao Código do Consumidor, ou porque o Código do Consumidor, ou a relação do consumidor, estaria afastada da CISG. Mas parece-me que eles não foram muito a fundo para determinar exatamente essa diferença de conceitos que aparece aqui.
Nós sabemos que a proteção do consumidor, como eu disse, é muito forte no Brasil, é quase que o direito ambiental é outra, são questões que são quase tabus, a gente não tem muito cuidado para discutir, mas, de qualquer forma, a verificação desses conceitos me parecem ser que deve ser a verificação dos conceitos da Convenção, porque nós agora estamos entrando num outro âmbito, numa outra seara. Como diz a professora Judite, a gente tem que não fazer uma comparação com o direito brasileiro, né, desses conceitos, e sim tentar interpretar os conceitos próprios da CISG, com base na jurisprudência internacional, e tentar fazer com que esses conceitos sejam ou não aplicados pelo direito brasileiro. Mas eu confesso a vocês que, para mim, é um assunto que causa um pouco de temor. Como que o juiz brasileiro, e mesmo nós, aplicadores do direito, advogados e os árbitros que vão analisar essas questões, vão interpretar esse ponto. E aí eu também gostaria de deixar isso para debate, porque eu gostaria também de ouvir a plateia sobre essa questão. Obrigada. Muito obrigado, Ana. E a Ana toca num assunto que tem a ver com a esfera de aplicação da CISG, portanto, que está tratado nos artigos 2 a 6. E acho que é uma pergunta que fica, e eu acho que isso pode ser objeto da nossa discussão depois, mas que eu já antecipo. Então, uma empresa brasileira, se compra um equipamento e ela é destinatária final desse produto, ela vai usar isso no seu processo produtivo, ela importa essa máquina a um contrato aí internacional. Se há uma discussão ou há uma divergência entre as partes, a empresa brasileira poderia sustentar que se aplicaria o Código de Defesa do Consumidor e não a CISG, né, aqui no Brasil, e qual é o risco de que se entenda que sim, que se aplica o Código de Defesa do Consumidor e não a CISG. Então, essa é uma questão que fica para a nossa discussão. Eu passo, em seguida, ao professor Haroldo Versosa. O professor Haroldo é livre docente em Direito Comercial pela Universidade de São Paulo, doutor em Direito e mestre em Direito Comercial pela Universidade de São Paulo, professor da Universidade de São Paulo e membro do corpo editorial da revista Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro. O professor Haroldo é certamente conhecido de todos vocês, e ele vai nos trazer observações sobre as pretensões de terceiros à luz da CISG. Então, que influência as pretensões de terceiros que não são partes do contrato internacional podem afetar a aplicação da CISG. Professor. Muito obrigado. É uma ligeira correção. Atualmente eu sou coordenador de uma nova revista, a revista de Direito Empresarial, cuja publicação está sendo iniciada pela Thomson Reuters. Muito bem. Se um ministro da Fazenda pode, em um minuto, destruir muita coisa num país, tão rápido quanto a manteiga se derrete na frigideira, eu vou tentar falar alguma coisa sobre os interesses de terceiros nesse tempo que me resta. E, concordando com o professor Carmona, de quem espero continuar amigo, eu posso afirmar, e nós podemos claramente verificar, que a CISG poderia ser considerada uma arca de Noé para as questões da compra e venda internacional, mas ficou muito bicho de fora. Isso é indubitável. Nós temos visto aqui desde ontem que há diversos aspectos que não são tratados pela Convenção e em relação aos quais, o professor Lauro Gama também colocou isto, seriam complementados, por exemplo, pela utilização dos princípios do Nidular. Bem, em relação aos interesses de terceiros, nós sabemos que os contratos internacionais vêm sendo praticados desde longo tempo, de décadas. Eles nascem dentro do direito comercial nas cidades-estados da Idade Média, ali principalmente as cidades italianas, como direito internacional, porque o direito de uma cidade era diferente do direito de outro, criando-se a partir daí a lex mercatória, de uso indiscutível,
Mais tarde, com uma evolução, nós temos a utilização dos incoterms, que foram recolhidos dos costumes internacionais mercantis. Temos a larga utilização das cartas de crédito documentário. O que eu vejo é que a chegada da CISG, ela traz um ganho de grau e não de qualidade, no sentido de que se procura, e é discutível, foi colocado este ponto aqui, se procuraria trazer maior segurança e certeza nas relações de compra e venda internacional de mercadorias. Bem, eu trago aqui para a sua consideração uma decisão do Supremo Tribunal Federal, o ministro Celso de Mello, em que ele coloca, e a partir desta primeira premissa, que eu vou desenvolver rapidamente meu raciocínio, ele coloca a predominância das leis ordinárias sobre o tratado internacional nas circunstâncias aqui destacadas, ou seja, no sistema jurídico brasileiro, os atos internamente não dispõem de primazia hierárquica, os atos internacionais não dispõem de primazia hierárquica sobre as normas de direito interno. A eventual precedência dos tratados ou convenções internacionais sobre as regras infraconstitucionais de direito interno somente se justificará quando a situação de antinomia com o ordenamento doméstico impuser para a solução do conflito a aplicação alternativa do critério cronológico. Bem, essa decisão é de 2001, mas eu fiz uma pesquisa, o Supremo vem mantendo essa orientação desde então. Então, essa é a primeira premissa no sentido de que a Convenção não afasta de plano a lei ordinária. A segunda premissa, qual é o papel da arbitragem e do judiciário diante da CISG? Ou seja, a arbitragem deve aplicar a CISG segundo os parâmetros do direito internacional privado e não poderá, ao mesmo tempo, consequentemente, em relação à primeira premissa, desatender a Constituição Federal. O judiciário, nas homologações de sentença estrangeira e nas ações internas, também estarão submetidos terão que atentar para a submissão dos contratos internacionais à Constituição Federal. Então, falando rapidamente, o contrato de compra e venda internacional é um contrato fechado, bilateral, as partes podem ser complexas, sinalagmático e oneroso. E os efeitos do contrato são limitados exclusivamente às duas partes, regra geral. As prestações são correspectivas em sentido estrito, A deve a B e B deve a A. A exceção que se discute muito é a da relatividade dos contratos, que alguns civilistas têm entendido que, desde o Código Civil, que esse princípio foi relativizado, ou seja, ele foi ampliado, que haveria uma visão mais abrangente dessa limitação do alcance dos contratos em relação às partes relacionadas. Os fundamentos da exceção, a lei, vem aí a velha história da aplicação da função social do contrato e fundamentos de fato, a presença de prejuízos para terceiros. As relações contratuais de direito a partes relacionadas, eu não vou me estender muito, ou seja, diz respeito aos grupos societários, aos consórcios, às partes complexas em contratos fechados e as relações contratuais indiretas de fato, dão-se na presença de controle econômico, situação de fornecedor exclusivo, controle gerencial, caso das minorias acionárias dispersas. Efeitos legais. Aí nós temos a discussão, ainda mais uma vez, da função social do contrato, dos grupos de direito, da quebra de instituições financeiras, da legislação trabalhista, da legislação ambiental, da legislação sobre saúde pública, das relações sobre consumeristas, pensando na cadeia, desde a produção até o destinatário final. Eu vou mais além aí do que foi colocado pela Ana Carolina, no sentido de uma relação vertical que vem no retorno do consumidor brasileiro ao exportador estrangeiro. Seriam estes temas aqui estariam submetidos à CISG, ou nós teríamos uma situação de exceção em função, em primeiro lugar, da colocação da limitação constitucional e, em segundo lugar, das lacunas da CISG a respeito? São questões que são colocadas, não há resposta por enquanto para elas, como foi dito aqui, nós estamos começando a estudar a interação de dois ordenamentos jurídicos, o internacional e o interno, e as questões, então, que podem ser suscitadas sobre a prevalência de um ou de outro. Os efeitos de fato, situação
de prejuízo a terceiro, sem base legal de responsabilidade, embora nós temos a regra geral da responsabilidade de quem causa prejuízo de responder por ele, no Código Civil, já vem desde o Código anterior, a extensão do princípio da função social do contrato, a extensão do conceito de parte relacionada. Portanto, eu acho que nós estamos num ambiente ainda, e ao longo do tempo vamos construir isso, de geração de certeza e de insegurança jurídica. Ou seja, o empresário brasileiro até então tinha um parâmetro para a análise das suas decisões a partir do momento que ele é aconselhado pelos seus advogados. A partir deste momento, dada a novidade da CISG, dadas todas essas considerações que já têm sido feitas aqui, é claro que o ambiente de insegurança e de certeza certamente aumentou. Nós teremos alguns anos de discussões pela frente, tanto como aconteceu com a discussão da Convenção sobre nota promissória e letra de câmbio, sobre a discussão do cheque entre nós. Então, nós temos um caminho pela frente a ser construído. Em relação aos terceiros, é claro que o vendedor deve fazer boa a coisa vendida. A Convenção se limita às questões de transferência da propriedade, seja da propriedade em geral, seja da propriedade intelectual, deixando de lado uma série de questões que estão fora destes limites aí colocados. Não é? Ou seja, aqui as exceções são colocadas pela própria Convenção, mas no caso em que, se eu penso em relações, em interesse de terceiros, no caso, digamos assim, de brasileiros, sejam eles consumidores, sejam eles empresários que tenham sido afetados por algum problema relacionado com a mercadoria exportada, em que teremos aí, eventualmente, uma presença da Anvisa, da ANS e de outras agências reguladoras, no exercício da sua competência, aí eu pergunto, poderemos ter uma extensão territorial externa do Código do Consumidor? Poderemos ter uma extensão territorial externa das normas descumpridas da ANS, da Anvisa, etc., em relação ao exportador estrangeiro? Então, uma questão que se coloca aqui também para debate. Ou seja, externamos aqui algumas ideias, e isso tudo terá que ser estudado. Eu tenho alguma dificuldade, como a Ana Carolina também colocou, no momento em que, se eu estou aplicando uma norma interna, seja o árbitro, seja o juiz, dentro de um microsistema determinado, como o caso do microsistema do consumidor, o microsistema de meio ambiente, o microsistema de saúde pública, etc., eu vou interpretar esse microsistema à luz do direito internacional, como é o objetivo da Convenção, ou considerando que se trata de uma matéria que não está por ela tratada, né, e que diz respeito a terceiros, eu continuarei interpretando à luz do direito nacional. Então, é uma questão também que se coloca, porque senão nós iremos trazer, se formos interpretar o conceito de consumidor prejudicado, ou de alguém que foi prejudicado por um medicamento, uma peste que surgiu a partir de um alimento contaminado. Pelo direito internacional, a solução será certamente diferente a partir do momento que eu posso interpretar ou devo interpretar a partir dos critérios do direito interno. Então, são questões em aberto que se colocam aqui e eu as trouxe para debate. Muito obrigado. Obrigado, professor Haroldo. Aqui também o professor Haroldo, eu acho que chama a atenção para a questão da relação que existirá necessariamente entre a CISG e o direito interno. Acho que é importante a gente ter presente que a CISG não vai dar conta de todas as complexidades decorrentes da relação de compra e venda e que haverá sempre preservado o espaço de aplicação do direito interno. Mas eu acho que é justamente essa fronteira que o professor Haroldo nos chama a tentar traçar, não? Eu passo agora, vou passar a palavra para o Rafael Gagliardi, que é mestre e doutorando em Direito Civil pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Ele é pesquisador visitante na London School of Economics and Political Science, membro da Comissão de Mediação e Arbitragem da OAB de São Paulo,
membro do Instituto Brasileiro de Estudos sobre Empresas em Recuperação, e ele é também advogado no Demarest Almeida, não é isso? É isso. Em São Paulo. O Rafael vai tratar da exceção do contrato não cumprido e em que medida este princípio está ou não contemplado na CISG ou pode ser aplicado. Rafael. Obrigado. Boa tarde a todos. Sem mais delongas, pelo que a gente combinou no painel, eu gostaria de começar trazendo aqui uma ideia que é simples. Eu acho que todo o texto que vai falar sobre a suspensão do cumprimento do contrato ou de exceção do contrato não cumprido começa com a seguinte afirmação. É uma ideia natural, simples e intuitiva. Se uma parte não cumpre, eu não preciso cumprir a minha parte, enquanto a outra parte não cumprir. Mesmo essa simples ideia, ela gera enormes discussões, seja no âmbito internacional, em que se discute se há um princípio no direito internacional que autoriza a suspensão do cumprimento do contrato à luz do inadimplemento da parte contrária, seja no âmbito dos ordenamentos domésticos. E aí nós temos uma grande distinção entre o tratamento que é dado à matéria em ordenamentos de tradição romana, ou de civil law, e como essa matéria é vista no common law. E eu acho que isso é importante entender essa diferença para entender como o tratamento que isso é dado na Convenção de Viena. O civil law, ou na verdade sistemas como o brasileiro, a exceção do contrato não cumprido é um instituto que é quase intuitivo. Aliás, ele existe até mesmo nos ordenamentos, como no direito francês, em que o Código Civil não o prevê. Nos países de civil law, ela pode ser também explicada, além do fato de ser um remédio intuitivo, fácil, e que pode ser aplicado no âmbito privado, ou seja, é uma autoajuda, né? Se deve também ao gosto do civil law pela tutela específica, do specific performance, porque a exceção do contrato não cumprido, ela é uma forma de incentivo à parte contrária a cumprir o seu ônus, a sua obrigação contratual. Ela não deixa de ser uma saída intermediária em que eu preservo o vínculo contratual e, portanto, eu estou atendendo um princípio que está presente também na Convenção de Viena e na maioria dos ordenamentos, que é o favor contratos. Já no common law, a situação ela é um pouco diferente, né? O tratamento ele é sempre mais tortuoso, né? Mesmo quando cabível, o remédio ele é admitido com ressalvas, com explicações maiores, como se o jurista como se quem aplica o princípio ele sente uma necessidade de explicar por que ele está aplicando esse princípio. E, ao meu ver, isso decorre de simplesmente da escolha do common law pelo Instituto da Indenização como remédio principal. Ou seja, qualquer remédio que não contemple a extinção do vínculo com o pagamento de danos é visto com ressalvas, é visto como exceção e não a regra, né? Sem embargo, existe sim uma tendência, mesmo na Inglaterra, que é o país mais arredio ao Instituto, de aceitar esse remédio em situações mais extremas. Nos Estados Unidos existe já uma presunção de que as obrigações são bilaterais devem ser cumpridas simultaneamente, o que justifica a suspensão do cumprimento do contrato à luz do descumprimento imputável à outra parte. Na Inglaterra, exige-se que a parte que alega ter a suspensão do contrato prove essa interdependência entre as obrigações. Apenas para você ter uma ideia, um caso interessante é o caso Asius Georges, julgado na Inglaterra,
em que, num contrato de charter party, a obrigação de pagamento do frete não foi considerada como uma obrigação dependente da obrigação de descarregar e entregar a carga. Portanto, não pagamento do frete não justificaria a suspensão da obrigação de descarregar e entregar a carga ao proprietário. Isso é um caso típico em que, no direito brasileiro, por exemplo, ou num país de civil law, a exceção do contrato não cumprido justificaria mais do que plenamente a suspensão da obrigação de entregar a carga. Outro exemplo da Nova Zelândia, o Canterbury Pipeline contra Christchurch Drainage, em que, num contrato de empreitada, o não pagamento de parcelas intermediárias devidas pelo dono da obra não foi considerado que ele não ensejaria, não justificaria a suspensão das obras. De qualquer forma, posteriormente, no caso do túnel do Canal da Mancha, esse entendimento específico ele já foi um pouco mitigado, em que foi autorizado sim a suspensão do pagamento, a suspensão das obras, desde que o pagamento se prolongasse por um período não razoável. Bom, no direito internacional existe também, como não poderia deixar de ser, existe um dissenso. Ao tempo da elaboração, dos trabalhos de elaboração da Convenção de Viena, os documentos de soft law não previam, não havia elementos no direito internacional prevendo esse remédio contratual. Hoje a situação é distinta. Já se falou aqui dos princípios UNIDROIT, dos princípios do direito europeu dos contratos e do quadro comum europeu de referência. Todos eles prevêem expressamente a exceção do contrato não cumprido. Isso, então, demonstra uma tendência no direito internacional à aceitação desse princípio. Eu chamo aqui a atenção, há um estudo de um autor chamado Joshua Carton, que é muito interessante, virou um livro, chama The Culture of International Arbitration and the Evolution of Contract Law, em que ele estuda a influência dos precedentes arbitrais no direito dos contratos. E lá ele parte de uma premissa de que no direito dos contratos, no direito internacional dos contratos, não existe esse princípio, não existe nenhum dispositivo que autorize a suspensão do cumprimento dos contratos à luz do inadimplemento da parte contrária. Mas, mesmo assim, quando ele foi pesquisar os precedentes sobre a matéria, ele encontrou 12 precedentes de tribunais arbitrais em arbitragens internacionais. 5 deles afirmaram a existência desse princípio e os outros 7 não negaram. Então, ele até sustenta que isso, na verdade, faz com que se torne uma profecia que vai se autocumprir, porque, na verdade, agora isso se retroalimenta para que o direito internacional agora tenha esses precedentes como fonte, e então a tendência cada vez mais forte é que isso sim seja considerado um princípio de direito internacional. Mas e a CISG? A CISG não tem, como o artigo 476 do Código Civil, o artigo 321 da BGB, a CISG não tem um dispositivo expressamente tratando disso. Ela tem um dispositivo que fala de suspensão de performance, mas é simplesmente para o caso de anticipatory breach, violação antecipada. E que é uma situação um pouco diferente, que é para uma violação ao contrato que se imagina possa ocorrer antes do prazo de vencimento. Então, não é exatamente o que se está tratando aqui. Nada obstante, existem fundamentos mais do que suficientes para justificar a presença desse remédio na CISG. O primeiro deles é aqui uma questão que o Maurício já levantou, que é a legitimidade, porque é a reação natural de qualquer comerciante, de qualquer empresário, a decisão de suspender o contrato se a outra parte não cumpre. É antinatural não permitir esse remédio. Além do que, ele é mais simples, barato,
e economicamente eficaz, porque ele evita prestações inúteis e prestações que podem gerar depois simplesmente levar a conflitos e ter que fazer recorrer à resolução por perdas e danos. Já tomei cartão amarelo aqui. Em segundo lugar, porque a convenção, ela, como disse o Lauro Gama, ela envelheceu. E, aliás, obrigado ao Lauro, porque ele me evitou ter que justificar isso tudo. Ela envelheceu. Todos envelhecemos, menos o Maurício, aparentemente. Né? Todos nós envelhecemos. E a convenção também. Ou seja, já foi dito, na época da elaboração dos trabalhos, nenhum desses documentos de soft law existia. Essa tendência não tinha se verificado. Então, hoje, é mais do que natural justificar a presença a partir do artigo 7.2 da Convenção, como já referido aqui nas palestras anteriores. E por quê? Porque a exceção do contrato não cumprido ou a suspensão do cumprimento do contrato, ela é um desdobramento da boa-fé, ela mantém o contrato vivo, portanto, ela privilegia o princípio favor contractus. E, além disso, a noção central na qual ela se baseia está prevista em diversos outros artigos da Convenção. Né? Está previsto no artigo 58, né? Está previsto no artigo 80, que diz expressamente que uma parte não pode invocar o inadimplemento da parte contrária se esse inadimplemento foi causado por ela. Então, em interpretação aversa, ela pode, se não foi causado. Ou seja, então, além de outros dispositivos. Então, ao fazer uma leitura sistêmica da Convenção, é possível, verificando essa lacuna, é possível, com base não só nos princípios nos princípios de direito internacional, seria com base no 7.1 da Convenção, também nos próprios princípios da 7.2, agora é o vermelho, da 7.2, fazer uma interpretação justificando facilmente o cabimento da exceção do contrato não cumprido. E existe mais um argumento, que é o argumento que se utilizou no direito francês, que é o seguinte: se eu posso resolver um contrato e, para isso, eu tenho que passar por um árduo processo judicial, né, eu posso também suspender a execução do contrato, porque quem pode o mais, pode o menos. Ou seja, eu tenho um minus com relação a isso, e um minus que é favorável, se encontra alinhado a todos os outros princípios da Convenção. No comércio internacional, a dificuldade de resolver o contrato, ela se equipara à dificuldade de obter um apoio jurisdicional, seja ele via arbitragem, seja ele via judicial, que seja rápido, eficaz e barato. É muito difícil que isso seja encontrado. Então, essa dificuldade também justifica derivar-se um direito à suspensão da execução do contrato, quando eu poderia simplesmente declarar a resolução do contrato ou rescindi-lo, como preferirem. Né? Até porque o entendimento contrário seria paradoxal. Se eu aplicasse só o artigo 71 da Convenção, eu poderia suspender o contrato quando eu imagino um risco de que a prestação não venha, mas não poderia suspender quando ela não veio. Quer dizer, então seria uma situação absolutamente paradoxal e que uma interpretação perfeitamente justificável faz sanar. Então, eram essas as colocações que eu gostaria de trazer. Espero não ter provocado o Dr. Carmona, para não receber alguma pergunta depois. E estou à disposição. Obrigado. Obrigado, Rafael. Como vocês sabem, a CISG prevê direitos da parte afetada pelo descumprimento da outra parte. Eu acho que a questão que o Rafael traz é em que medida a suspensão imediata do cumprimento do contrato pela parte afetada pelo inadimplemento está contemplada ou é admissível à luz da CISG. Né? E aí, acho que várias situações podem se colocar em que esta questão será realmente relevante. O nosso próximo painelista é o Luiz Gustavo Meira Moser, que vai tratar da análise econômica da CISG.
O Luiz Gustavo é especialista em Direito Internacional pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem especialização em Direito Empresarial pela Universidade Federal, também do Rio Grande do Sul, é advogado junto ao Centro de Arbitragem e Mediação da WIPO, que é a World Intellectual Property Organization, com sede em Genebra, e é doutorando em Direito do Comércio Internacional pela Universidade da Basileia, na Suíça. Então, também ele vai tratar de um tema interessante que eu acho que ainda não se tratou aqui hoje, Ion. Muito obrigado. Antes de mais nada, gostaria de agradecer, em especial, a professora Ingeborg Schwenzer e ao professor César pelo convite formulado, por um evento que testemunha aí um momento histórico para o Brasil e que muitos daqui presentes são protagonistas desse momento. Bom, o tema que me cabe hoje, análise econômica da Convenção, evidentemente que em 10 a 12 minutos não vai ser possível tratar a fundo. O que nós vamos conversar aqui, mais de um tom de conversa, são algumas notas introdutórias sobre os aspectos econômicos da Convenção de Viena. Então, vamos passando aqui para o índice. Bom, então, no primeiro momento, a introdução, comércio, custos e riscos. No segundo momento, as escolhas das partes em contratos de compra e venda internacional, custos de transação, riscos legais. No terceiro momento, a Convenção de Viena, harmonização de diferenças em leis domésticas e demonstrando que há uma redução de custos e riscos, concluindo no momento subsequente. Então, vamos iniciar o comércio, custos e riscos. Bom, o contrato originado de um acordo voluntário é um instrumento de comércio, é um instrumento desenvolvido para gerar e distribuir riqueza. Sob uma perspectiva econômica, os contratos são formados por atores que tomam decisões com base numa análise custo-benefício. Quer dizer, entende-se que os atores têm o controle, o conhecimento de suas preferências e tendem a agir de modo a maximizá-las. Bem, o contrato em si engloba uma série de comunicações, troca de informações governadas por um conjunto de regras que vão determinar quando, como e em que termos as obrigações contratuais são formadas. Agora, é importante notar que os contratos são naturalmente incompletos. Os esforços e custos para se prever todas as contingências possíveis, para se antecipar todas as variáveis, negociar sobre as variáveis e sobre a sua resolução e também descrevê-las no contrato, superaria o benefício advindo da contratação. De modo que os sistemas de direito contratual existem para suprir esses hiatos deixados pelas partes, sobre as quais as partes não negociam especificamente. Bom, no contexto do comércio internacional, os custos dessa natureza são amplificados no momento que as partes escolhem uma lei ou outra que não a lei do foro, pois essa escolha de uma lei estrangeira vai aumentar os custos do litígio, pois uma vez que implica na aplicação de regras que são desconhecidas por cortes locais e tipicamente mais difíceis de serem interpretadas e aplicadas. Então, aqui nós temos a questão da lei aplicável, diferenças entre leis domésticas, a cláusula de lei aplicável, que também foi um pouco tratada aqui no primeiro dia do evento, impactando nos custos de transação. Agora, o custo de transação o que reflete o custo de transação? O ônus que as partes experimentam no momento em que utilizam o mercado. Quer dizer, o custo de transação envolve desde a escolha do parceiro, o custo de divulgação da informação, o custo de publicidade, passando pela análise contratual, quer dizer, pelos instrumentos de contrato, até mesmo a sua execução. Bom, riscos e custos significam resposta negativa ao mercado. E aqui nós temos uma ilustração dos custos e riscos. Bom, então, retornando à questão do custo de transação,
todos esses elementos estão aí incluídos na equação dos custos. Desde a negociação, como a gente colocou, escolha de parceiros, a lei aplicável, antecipação de comportamentos, partes que talvez não queiram cooperar por manter os seus interesses na negociação, tudo isso impacta no custo de transação. E custos de transação, como a gente vê aqui, podem ser bastante complexos para serem aferíveis. Bom, agora passando para a questão dos riscos legais, quer dizer, múltiplas leis de compra e venda. A celebração de contratos de compra e venda entre partes localizadas em diferentes países implica em custo de transação, como vimos, e também riscos legais. As partes devem examinar diferenças importantes em leis de compra e venda e tendem a utilizar o poder de barganha. E poder de barganha envolvendo com todas essas incertezas transmitem essa informação ao mercado de incertezas. Bom, então a escolha da lei aplicável, a lei aplicável em si, remete a uma série de questionamentos, receios, restrições à liberdade de contratar, normas imperativas, dispositivos indesejáveis, de modo que esse é o aspecto de grande relevância no contrato e que deve ser tomado em consideração na mesa de negociação. E riscos legais podem impactar numa escolha equivocada, numa escolha errada da contratação. Muito bem. No tempo que me resta, agora a gente vai tratar um pouquinho da convenção. A convenção opera por meio de regras harmônicas e uniformes, notadamente nos aspectos de maior divergência entre os ordenamentos jurídicos. E aqui, no tempo, não sei se o moderador, no tempo ainda que me resta, eu vou brevemente passar alguns dispositivos em que a convenção tende a reduzir os custos de transação no momento de se utilizar a Convenção de Viena. Quer dizer, na formação de contrato, no que toca aos meios de celebrar o contrato, a Convenção adota essa liberdade de forma, ressalvadas as declarações dos Estados contratantes. Na sua estrutura substantiva também, o mecanismo de inclusão e exclusão permite uma flexibilidade e até mesmo um incentivo à construção do contrato. Quanto à interpretação, a interpretação também é um aspecto importante na conduta das partes, remetendo ao que iniciamos na questão dos esforços e custos para se determinar todas as práticas entre os contratantes, de modo que na convenção já há uma vinculação na determinação, uma vinculação de práticas interpartes e usos e costumes, de modo a tornar as partes também mais responsáveis no momento de utilizar o mercado. Obrigações do vendedor e comprador, do mesmo modo, a inspeção da mercadoria na brevidade possível, de acordo com as circunstâncias, notificação da não conformidade, regra do Noble Mont, cunhada pela professora Ingeborg Schwenzer, execução do contrato, a entrega de mercadorias, não havendo uma distinção entre defeitos físicos e legais, de modo a demonstrar uma regra uniforme e mais facilmente aferível, a não conformidade, uma lista de remédios disponíveis, e o dano à mitigação dos prejuízos. Evidentemente que há outros tantos dispositivos da Convenção que demonstram um viés de análise econômica, que aqui, pela limitação de tempo, não vai ser possível tratar. Mas esse é um panorama de alguns momentos do contrato em que a Convenção demonstra esse DNA de Law and Economics na sua criação. Então, aqui, muito brevemente, a Convenção tem essas características: neutralidade, previsibilidade, autonomia das partes, o que foi visto aqui nesses 2 dias. Apenas
uma breve demonstração, segurança jurídica, acessibilidade. E aí, já chegando no resumo da nossa apresentação, então, um conjunto compromisso entre diferentes famílias jurídicas, um conjunto de regras neutras, quer dizer, momento em se optar por uma lei doméstica, em que foi feita a criação, o surgimento da lei com base num contexto doméstico, de trocas domésticas, ao passo que, na Convenção, pensou-se em regras uniformes para um ambiente empresarial e não ligado a uma lei doméstica específica, demonstrando essa previsibilidade, simetria de informação para ambas as partes, como a gente viu aqui na palestra introdutória da professora Schwentzer, um equilíbrio de informação e um equilíbrio de tratamento entre vendedor e comprador, o que demonstra, o que impacta na questão dos custos, redução de custos, que significam incentivos econômicos. E aqui temos uma ilustração da Convenção de Viena, finalizando e agradecendo mais uma vez pelo convite e a atenção de vocês. Obrigado. Obrigado, Luiz. O Luiz ressalta bem as vantagens ou os aspectos econômicos da aplicação de uma lei uniforme como a CISG, né? Eu passo agora a palavra ao César Augusto Guimarães Pereira, o nosso anfitrião. O César é doutor em Direito Administrativo pela PUC de São Paulo, mestre em Direito Tributário, também pela PUC São Paulo, professor no Instituto de Direito Romeu Bacelar, presidente da Câmara de Arbitragem das Indústrias do Estado de São Paulo, do Estado do Paraná, aliás, vice-presidente do Brazil Infrastructure Institute, que é uma iniciativa recente, e professor visitante da Columbia University, além de advogado no escritório Justen Pereira, Oliveira e Talamini. O César vai nos falar de compras governamentais e a CISG. Boa tarde a todos. Só uma retificação, o Rabi fez um upgrade aqui no meu currículo. Eu fui visiting scholar na Columbia, não professor visitante. Muito bem. Estando aqui na Casa da Justiça Federal, eu fazendo uma certa propaganda do meu tema, o propósito dessa exposição é justamente relacionar a CISG com a competência da Justiça Federal, demonstrando ou discutindo a aplicação da Convenção às compras governamentais feitas, inclusive, pelo governo federal ou pelas empresas públicas sujeitas à competência, portanto, da Justiça Federal. Os contratos administrativos internacionais de compra e venda de mercadorias estão dentro do campo de aplicação da CISG. Isso é amplamente reconhecido pela doutrina, é reconhecido também por alguma jurisprudência. A jurisprudência a respeito disso, embora seja firme, ela é bastante limitada. E é limitada por duas razões bem objetivas. Primeiro, na maior parte dos sistemas, a regulação de licitações diz respeito apenas ao momento de seleção do contratado e não ao conteúdo do contrato. E, além disso, muitos dos contratos administrativos de compra e venda internacional são complexos e envolvem a necessidade ou a conveniência de parceiros locais, de modo que se afasta a internacionalidade. Mas, mesmo assim, se reconhece amplamente que os contratos administrativos de compra e venda de mercadorias estão dentro do campo de aplicação da CISG. Muito bem. Uma ressalva ainda quanto a isso. Quem for ver o artigo 2b da Convenção, verá que os auctions estão excluídos da Convenção. E poderia ter, a partir daí, a interpretação de que pregões, por exemplo, pregões eletrônicos, que são uma espécie de licitação, estariam também excluídos. A doutrina a respeito da CISG já se preocupou com isso e afastou esta interpretação. Em termos jurídicos, a principal consequência de nós reconhecermos que a CISG se aplica
aos contratos administrativos, ou melhor, que os contratos administrativos estão dentro do campo de aplicação da CISG, é a aplicação imediata das regras de estrutura, das regras de competência da CISG. Por exemplo, os artigos 6, sobre exclusão e derrogação, 7, sobre interpretação, 8 e 9, sobre qualificação, prova, usos e práticas. Porque essas são as regras, e de acordo com a doutrina da professora Schwentzer e do doutor Hashem, são as regras que vão permitir o reconhecimento justamente dos acordos de exclusão ou derrogação da aplicação da CISG. O fato é que os governos em geral, e a administração pública brasileira não é diferente nisso, adotam nos seus contratos administrativos, normalmente, uma referência às suas leis internas e um detalhamento muito grande a respeito das obrigações das partes. A relação entre esses atos e a CISG é fundamentalmente regulada pelo artigo 6. Esses atos são tomados, então, como uma derrogação parcial ou uma exclusão da aplicação da CISG nos limites justamente do artigo 6. Mas, antes disso, eu vou voltar a esse tema depois, a doutrina reconhece que os dois principais pontos de contato direto entre a CISG e a legislação interna de licitações e contratos administrativos são os artigos 4, que exclui, esse artigo, então, exclui as considerações de validade da matéria sujeita à CISG, e o artigo 11, que trata da liberdade de forma. Em relação ao artigo 4, a questão central é que a validade é excluída, é matéria excluída da CISG. Portanto, o processo de seleção que leva à escolha do contratado, em princípio, é tido como alheio ao objeto da CISG. Nos casos em que o direito interno de licitações não trata do conteúdo do contrato, isso afasta a maior parte dos problemas que dizem respeito a licitações, porque estão alheios ao objeto da CISG. Não é o caso do Brasil, em que a lei de licitações trata especificamente do conteúdo do contrato. Esse mesmo raciocínio se aplica também a problemas de representação ou competência do agente, problemas esses, então, que, em princípio, também estão excluídos da CISG por causa do artigo 4. E, por isso, a doutrina faz uma advertência muito clara de que os problemas de representação ou competência do agente devem ser examinados de modo muito restritivo, sob pena de se ampliar essa exclusão da CISG. O segundo problema, que é de liberdade de forma, é bastante óbvio. O artigo 11 estabelece a liberdade de forma e o direito interno de licitações normalmente prevê a forma escrita, tal como no Brasil. No Brasil é muito excepcional a possibilidade de um contrato administrativo oral. Em relação a isso, há duas correntes doutrinárias que interpretam a conjugação entre os artigos 4 e 11. Uma delas defende o seguinte, que não há a liberdade de forma do artigo 11, no caso dos contratos administrativos, justamente porque se trata de uma questão de validade, e a validade está excluída do âmbito da Convenção, com base no artigo 4. A outra corrente interpreta, ou melhor, aplica a parte final do artigo 4A, indicando que o artigo 11 é uma exceção ao artigo 4 e, portanto, não se afasta essa liberdade de forma, mesmo no caso dos contratos administrativos. Voltando rapidamente ao tema do artigo 6º, artigo 6, os contratos administrativos, como eu disse, são normalmente escritos, são normalmente detalhados, normalmente fazem alusão à lei interna de licitações. Isso é o que a gente vê o tempo todo nos contratos administrativos brasileiros. E, portanto,
essas referências dos atos, dos contratos administrativos, devem ser tidas como derrogações parciais ou exclusões com base no artigo 6º. Muito bem. O que significa isso? Significa que a interpretação desses atos vai ser feita à luz dos critérios da CISG para o reconhecimento de uma exclusão ou derrogação parcial válida. A exclusão deve ser clara, por exemplo. A ausência de clareza na exclusão pode fazer com que haja, na verdade, uma conjugação de regras, uma derrogação de apenas parte das regras da CISG, ou melhor, a aplicação da Lei Interna de Licitações incorporada pelo contrato, como derrogando parte das regras da CISG, sem afastar a aplicação das outras regras não expressa ou implicitamente derrogadas. Um exemplo para deixar aqui para vocês é possivelmente a questão da mitigação de danos. Eu nunca vi, na minha prática de direito administrativo, alguém alegar contra um pedido de reequilíbrio econômico financeiro de um contrato, por exemplo, uma discussão a respeito da mitigação ou não dos danos pelo próprio contratado. Talvez essa seja uma discussão que vai surgir a partir de agora, na medida em que se conjuguem essas regras. Um outro ponto que diz respeito também ao artigo 11 é o seguinte: os contratos podem ser normalmente, ou são normalmente, escritos, mas o artigo 11 permite que os aditivos, que as modificações do contrato passem a ter liberdade de forma. E a não ser que essas modificações sejam excluídas e não haja práticas das partes que possam ser reconhecidas a partir do artigo 9º, que levem a uma interpretação contrária, pode ser que essa legislação passe a dar agora um novo fundamento de validade para os pedidos de reconhecimento de modificações contratuais não escritas. E, finalmente, só para concluir aqui nos 2 minutos e 15 segundos que me restam, um comentário a respeito do seguinte. Vejam, é necessário, em termos de boa administração, que a administração pública estabeleça com clareza nos contratos a aplicação ou não da CISG, que tenha consciência de que ela vai ter que se preocupar em motivadamente examinar essa interação entre a lei uniforme e o direito nacional. Isso deve ser feito pela administração, mas pode também, na medida da necessidade, ser provocado pelo particular. O direito brasileiro de licitações estabelece mecanismos para que o particular, e vocês todos que têm algum contato com licitação sabem disso, que o particular peça esclarecimentos, impugne o edital e provoque, então, a discussão a respeito do direito aplicável. Mas a questão, e eu muito rapidamente comento esse outro aspecto, é que não é conveniente para a administração pública afastar a aplicação da CISG em todos os casos. Há muitos países que promovem a aplicação da CISG, Singapura é um exemplo, e o próprio Banco Mundial recomenda e prevê nas suas regras padronizadas a aplicação da CISG nos seus contratos, nos contratos financiados por ele. Portanto, a administração não deve, como já se disse num painel anterior, adotar o Carmona mencionou isso, adotar essa solução simples de usar lá o artigo 6º e excluir simplesmente a CISG. Ela deve examinar as vantagens apontadas agora pelo Luiz Gustavo Moser na exposição que me antecedeu. Ela deve reconhecer essas vantagens, reconhecer essa possibilidade de, através da CISG, ampliar a competitividade e a vantajosidade, para usar esse neologismo do professor Marçal Justin Filho no campo específico das licitações, das propostas que podem ser recebidas pela administração. O que eu queria expor para vocês nesse momento é isso, e fico à disposição
para os debates. Muito obrigado. Muito obrigado, César. Tema realmente interessante. A gente tem 10 minutos para as discussões e nós já recebemos aqui algumas perguntas. Então, eu queria começar, e eu acho que eu vou partir do ponto em que que o César acabou de tratar. César, uma questão que surge quando a gente fala de compras governamentais e aplicação da CISG, imagine uma licitação internacional em que está aberta a concorrentes estrangeiros e brasileiros, né, para aquisição de materiais pela administração pública. E se está previsto nas regras que o direito brasileiro se aplicará, né, se ganha a concorrência uma empresa estrangeira, se aplicaria a CISG se a administração não tiver excluído essa aplicação. Agora, se ganhar uma empresa brasileira, nós vamos aplicar as regras do Código Civil. É possível aí haver uma contestação, porque há regras diferentes aplicadas a diferentes licitantes? Essa é uma questão interessante. Mas vejam, já há, em qualquer licitação internacional, já há o risco de as regras serem parcialmente diferentes para os licitantes nacionais e estrangeiros. A discussão mais evidente diz respeito a questões tributárias. Né? Os brasileiros, eventualmente, estão sujeitos a tributos distintos dos estrangeiros, e há uma discussão, com base num dispositivo da Lei de Licitações, sobre uma possível equalização de propostas, que é uma discussão normalmente, ou frequentemente equivocada, mas quando essa discussão é posta nos trilhos, ela leva mesmo à conclusão de que são regras distintas. Agora, é inconveniente que haja regras distintas se elas de fato afetarem o conteúdo das propostas, né, e criarem um desequilíbrio entre os licitantes. Por isso, talvez a solução mais adequada fosse, numa licitação em que haja mesmo esse risco, a administração construir o edital de modo que o adapte às regras da CISG, atenda às expectativas do licitante internacional, sem frustrar necessariamente essa igualdade. Por exemplo, ela pode estabelecer que vai haver, se bem que essa é uma regra contra o licitante, mas enfim, vai haver mitigação de danos para todo mundo, não só para quem estivesse diretamente sujeito à CISG. Eu penso que talvez valesse o resultado final para identificar a competência ou não da CISG, ou seja, se o resultado dessa licitação for o ganhador for uma empresa estrangeira que vai fornecer esses bens para, digamos, uma sociedade de economia mista, para mim se aplica a CISG, automaticamente, independentemente das questões da licitação. Para mim o resultado seria bastante simples. Deixa eu só fazer posso comentar? Eu concordo plenamente. A questão que foi levantada pelo Rabi é que, no momento em que o sujeito vai formular a proposta, ele, se for um licitante responsável, ele vai levar em consideração os riscos que ele está assumindo, enfim, o conteúdo do contrato que ele está assumindo. E esse é o momento em que os licitantes estrangeiros e os licitantes brasileiros vão ter percepções diferentes, porque afinal o licitante brasileiro vai ver a lei aplicável a mim é a lei brasileira e os meus riscos são esses aqui. O licitante estrangeiro vai ver a lei aplicável a mim seria a CISG e os meus riscos são esses outros. E isso pode gerar, como apontou o Rabi, esse desequilíbrio. A mim parece que esse desequilíbrio é econômico, mas não é jurídico, a ponto de se dizer não se aplica a CISG porque a igualdade entre os licitantes impede que eles sejam sujeitos a regras distintas. Basicamente, é mais ou menos como dizer, se eu me instalar aqui em Curitiba, o ISS é um, se eu me instalar em São José dos Pinhais, o ISS é outro, e eu me instalo onde eu quiser. Se eu quiser ser estrangeiro, eu me instalo em outro país e a CISG passa a ser aplicável a mim, eventualmente. Ou, enfim, faz parte da organização de cada um. Mas, sem dúvida nenhuma, em termos assim estritamente formais,
eu acho que é isso. Dependendo de quem for o licitante, a lei vai ser uma ou outra. Uma outra questão que veio aqui da audiência é sobre a questão do Código de Defesa do Consumidor. Então, no que tange às possibilidades e limites de aplicação do CDC em caso de antinomia com a CISG, como é a doutrina e a jurisprudência em países que ratificaram a CISG e possuem códigos semelhantes, tal como Itália ou Alemanha? E aí a sugestão de que a metodologia comparativa, o recurso à jurisprudência desses outros países poderia trazer boas luzes. Então, essa questão eu coloco para a Ana. Tem alguns comentários sobre isso. Com certeza, a verificação dos julgados da jurisprudência estrangeira sobre a aplicação da CISG vamos dizer, numa diferença de conceitos para aplicação por conta das relações consumeristas é o caminho. Nós não somos os únicos que temos de consumidores, nem direito do consumidor. Logicamente, o que eu quero dizer é que nós temos um direito do consumidor que é quase uma bolha, né? Nós somos muito orgulhosos do nosso direito do consumidor e temos medo que qualquer coisa afete. Mas, de qualquer forma, é uma tendência, é uma questão internacional. Os outros países também tiveram os mesmos problemas. A gente teve uma coisa que é um pouquinho ao contrário, que nós tivemos o direito do consumidor muito fortalecido, um Código do Consumidor de 1990 e depois a CISG. Então, nós estamos aí no caminho ao contrário. A Alemanha, acredito eu, que veio com um desenvolvimento do direito do consumidor um pouco depois. Mas é a verificação do direito internacional, dos conceitos internacionais constantes da CISG que deve nortear essa questão. Mas eu tenho muito temor, né, dessa análise, porque é uma análise que causa nos aplicadores do direito no Brasil orgulhosos do nosso Código do Consumidor, um certo receio de como que nós vamos interpretar certas questões. Empresas, sociedades e empresas podem fazer compras no Brasil e fora do Brasil e serem considerados consumidor. Com base na CISG, isso fica um pouco complicado, é um pouco mais difícil. Volto a dizer, o consumidor familiar, a pessoa física que está em casa comprando qualquer coisa fora do Brasil, continua protegido com o Código Consumidor Brasileiro. A CISG não se aplica. Mas nesses casos em que há um limite e há uma dúvida e há uma questão que pode ser que realmente a gente fica adstrito à CISG e não ao Código de Defesa do Consumidor para compras internacionais. Alguém mais sobre esse assunto? Na medida em que a CISG eventualmente não seja aplicada num caso como esses, havendo distinção entre o direito do consumidor estrangeiro nacional e o nacional for mais abrangente, der mais proteção, cabe, então, proteção segundo o Código do Consumidor Brasileiro. Não é? Tirando, quer dizer, dentro dessas exceções aqui do artigo 2º. Uma questão que veio do professor Wilson Zappa para o César. A figura do desequilíbrio econômico e financeiro nos contratos envolvendo ente público aplica-se à CISG, no caso de desequilíbrio econômico e financeiro, possibilitando aumento do valor do bem após o empenho da despesa? César. Vai ser necessário um esforço mesmo de compatibilização entre a nossa prática de contratos administrativos e uma legislação como a CISG, porque o reequilíbrio econômico financeiro é um remédio, uma medida ou ação, um remédio de direito interno, que é, no direito administrativo, tido como de origem constitucional. A CISG não prevê propriamente uma solução como a que nós usualmente construímos com esse conceito de equação econômica financeira. O Maurício até tocou no assunto lá de hardship envolvendo contratos com o Estado,
a minha tendência é a de concluir que a aplicação da CISG vai mesmo afastar a aplicação do conceito de reequilíbrio econômico financeiro do modo que nós aplicamos até hoje no Brasil, nos contratos que forem integralmente sujeitos a ela. Mas, como eu disse, a incorporação das normas de direito interno pela via da derrogação ou exclusão de aplicação da CISG vai fazer com que essas normas incompatíveis com a CISG, inclusive no que se refere a esses remédios de direito interno, passem a ser aplicáveis. Se a gente entender desse modo, não faz diferença nenhuma o contrato ser sujeito, estar no campo de aplicação da CISG ou não, porque o conceito vai ser o conceito nacional mesmo de reequilíbrio, e no conceito nacional de reequilíbrio, sim, dentro das condições de reequilíbrio, pode haver uma ampliação do preço. A questão com essa enrolação toda para fazer a resposta, mas a questão volta a ser a da derrogação parcial ou a exclusão da CISG, na medida em que se incorporem as regras de direito nacional através do artigo 6, a discussão vai ser a mesma de sempre no direito brasileiro. Também tem uma outra pergunta aqui da plateia. Com a adoção da CISG pelo Brasil, não faria ela parte do direito interno brasileiro? Isso é Andréia Sarmento. E a resposta é sim, apenas que ela vai se aplicar a contratos de compra e venda internacional. Então, as regras sobre compra e venda previstos no Código Civil continuam sendo aplicáveis a contratos de compra e venda internos, né? Então, vai haver essa convivência, essa coexistência desses dois regimes. Acaba de chegar mais uma e essa será a última. O STF decidiu, ao apreciar a Carta Rogatória 8279, que a norma jurídica internacional se reputa incorporada ao direito doméstico após aprovação congressual e promulgação pelo Executivo. Como fica a execuibilidade e operatividade da CISG enquanto não for promulgada pelo decreto presidencial na forma do artigo 84, inciso 8º da Constituição? Teófilo Miguel. Quem quer comentar isso? Enfim, é uma questão é a pergunta que não quer calar, mas a expectativa é que ela comece a ser aplicada e ganhe legitimidade, como disse o Maurício, na prática. Eu acho que nós tivemos uma situação semelhante com a Convenção de Genebra sobre lei nota promissória. Ela foi considerada vigente pela prática, pelo uso, né? Então, seria uma resposta nesse mesmo sentido. Exato. Seria consagrar a proibição do comportamento contraditório no legislativo, né? Já que fazer. Mas aí, Carmona, é uma saída boa. Se você não quiser aplicar, não precisa ser só o artigo 6º. Tem a Constituição, dá para chegar no Supremo. Dá para questionar o processo de integração ao ordenamento jurídico brasileiro. Pessoal, acho que com isso o nosso tempo está encerrado. Só um aviso, nós teremos agora aqui fora o lançamento da obra Produção de Provas na Arbitragem, do professor Wilson Zappa Hug. Isso será durante o intervalo, que será breve, e voltaremos às 4 horas em ponto. Muito obrigado a todos.